quero ouvir o Nazário. Ontem ouvimos a Paulinha, se posicionou brilhantemente sobre a questão das embaixadas, né? O sócio Off Rio foi terrivelmente atacado, né? Foi uma atitude covarde, né? Que a gente não sabe quem é o mentor dessa ideia da taxação, né? Digamos, para ser sócio, o Off Rio vai ter um aumento de 165%, né, no valor. A questão do voto também fica complicada. Enfim, é uma questão política, uma atitude política, mas que precisa ser debatida. O presidente Rodolfo Landim e o Maurício Gomes de Matos, né, o pai do projeto das embaixadas do Flamengo, eles estavam até tentando contornar essa situação, muita gente protestando, embaixadas protestando, a Fala Nova Zelândia do Kika também protestando, galera Off Rio bolado com a situação desse aumento do valor do sócio. Nazário, o que você acha? Você acha que tem como consertar isso? Ainda dá tempo? Você acha que foi uma lambança? Ou, você também pode achar isso, acha que faz parte do jogo e que está tudo certo esse aumento no valor para o sócio Off Rio? Olha, eu vou falar um negócio para você que eu acho que é o sentimento de todo rubro-negro. O Flamengo, ele é nosso. O Flamengo é uma instituição que, essa sim, é insubstituível. O Flamengo move paixão, o Flamengo faz as pessoas chorarem, o Flamengo faz as pessoas ficarem rindo de absolutamente tudo. O Flamengo faz o cara sair daqui, vender o carro, pegar um ônibus, ficar 5 dias na estrada, ser barrado no meio dela, chegar no estádio, às vezes não ter grana para comer, tá só com o dinheiro do ingresso. Tem gente que saiu aqui do Brasil e foi para Lima sem o dinheiro do ingresso. Teve gente que foi na cara e na coragem. Sabe por quê? Porque isso é o tal do amor. O cara troca de carro, troca de mulher, troca de casa, troca de estado, troca de país, mas ele não troca sua paixão pelo Flamengo. E o que a diretoria do Flamengo fez, na minha opinião, gosto do Landim, acho que é um excelente administrador, mas foi a maior, para dizer minimamente, foi a maior covardia com a torcida, com a nação rubro-negra. Sabe por quê, Landim? Porque a maioria, inclusive, dos sócios que sustentam o Flamengo são off-Rio. Tem muita gente que paga a mensalidade e não entra no clube, não vai, não tem oportunidade, porque mora muito longe do Rio, porque não mora, às vezes, no estado do Rio de Janeiro. E aí, eu acho que foi de uma infelicidade a frase, se você não puder continuar a ser sócio, seja sócio torcedor. Cara, isso é uma facada no coração do torcedor rubro-negro. Aquele cara que pega trem, aquele cara que ganha o salário mínimo e separa uma graninha, às vezes escondido da mulher, para ir num domingo no Maracanã, paga 40, 50, 60, 70 reais. Eu fui testemunha de um cara que veio do Pará. Ele veio de ônibus, de caminhão, veio de carona. E, na época, tinha um cara no grupo. Nessa época, eu fazia um trabalho com a Nação 81. O cara tinha no grupo, ele falou, irmão, vem para cá que você dorme na minha casa, na rua você não vai dormir. Eu não tenho dinheiro do ingresso. Eu só tenho dinheiro do ingresso. O cara veio e voltou de caminhão, de carona. Você sabe o que é isso, cara? Você sabe o que representa um cara virar? Às vezes a gente lida com pessoas que falam com a gente, cara, como que é ver o Ninho do Urubu? Como que é o Maracanã? O meu maior sonho é entrar no Maracanã. Cara, isso eu fico arrepiado e fico chateado e magoado com esse tipo de atitude com o Flamengo. Cara, foi um tiro no pé. E eu acho que tem que virar essa chave dos 360 graus para retornar, para contornar, para apagar isso, porque foi de uma infelicidade, foi de uma falta de sensibilidade, foi de uma covardia, para dizer o mínimo, porque eu tenho vontade de falar mais coisas. O Flamengo precisa, a torcida do Flamengo precisa de carinho, precisa de atenção, precisa de abraço. A gente precisa chamar esse cara e falar, meu irmão, vem que você está com a gente. Eu sou absolutamente contra uma camisa da Adidas, ok, Adidas, é da Adidas, R$250, amigo. Faz o seguinte, Adidas, faz uma promoção, constrói uma camisa para torcedor de 50, parceiro, de 30, mas dá chance para o cara que ganha um salário mínimo e muitas das vezes não ganha um salário mínimo e é louco para ter um manto.
R$ 250 é o recibo de que nós estamos elitizando o futebol. Faz o seguinte, você dirigente, dá uma olhadinha nas imagens do Maracanã na década de 70, de 80. Maracanã com 120 mil, 130 mil, 140 mil torcedores, irmão. Os caras em pé, sem camisa, sem dentes, sem cabelo, mas ali prestigiando, numa geral, que o Fabrício Kika lembra disso, que ele foi muitas vezes assim como eu fui, que a gente via o Flamengo, só via as pernas. Mal a gente conseguia ver uma jogada, porque o nível da geral era abaixo do nível do campo. Para você ver alguma coisa, você tinha que subir as escadas lá atrás e ficar mais ou menos no mesmo nível. E a visão era uma merda. A visão era uma merda em relação à arquibancada. E mesmo assim, a geral do Maracanã ficava lotada, independente do jogo. Isso é a história do Flamengo, cara. É o descamisado, é o favelado, é o cara que mora no subúrbio, é o cara que pega o trem e vai para o Maracanã. Isso é sacanagem pura com a torcida do Flamengo. Vocês precisam se redimir disso urgentemente. Paulinha. Pô, vai achar que eu só choro nesse programa. Desculpa. Eu me emocionei aqui ontem também. Eu acho que a maior parte que eu podia falar para vocês, eu falei ontem. Mas, assim, a gente postou até um trecho nas redes do Coluna, quem não quiser acompanhar todo, que o nosso debate foi meio longo. Mas eu recebi alguns questionamentos, Rafa, queria até aproveitar para esclarecer, porque muita gente não entendeu que no recorte do vídeo eu estava dando o exemplo também do sócio-torcedor. Para quem acompanha o Coluna, a galera sabe que eu sou off, por mais que eu more no estado do Rio, eu não moro na cidade do Rio. Então não é sempre que eu consigo estar ali acompanhando. Eu não sou sócia do clube, mas eu sou ST desde, 2013. E, assim, a gente paga todo mês e quase não tem benefício nenhum, porque a gente quase não vai a jogo. O último jogo que eu fui foi em outubro, para vocês terem noção, sabe? Foi no Fla-Flu. E, assim, eu já fui... Quem pega caravana, e aí é uma experiência torcedor, eu já peguei caravana que a gente foi com 2 ônibus, quebraram no meio do caminho, voltou 40 e poucas pessoas dentro de uma van que cabia 15, sabe? De voltar nego no colo eu já fui sozinha de ônibus, sabe? Eu saí daqui sozinha, sem ninguém. Eu não sei andar no Rio, eu sempre brinco que eu morro de medo de me perder. Eu fui sozinha, porque eu não tinha com quem ir e eu tava morrendo de saudade de ver o Flamengo, podendo me perder, porque eu sou meio pata, não sei andar aí. Assim, eu fui sozinha, eu voltei sozinha, a gente faz tanto esforço. E o recorte, o povo falou, ficou meio confusa a fala dela, porque a bronca é do sócio do clube, não do sócio torcedor. E eu dei o exemplo do sócio torcedor, que também não teve valorização nenhuma nessa pandemia. Da galera que não sabe se amanhã vai ter emprego, da galera que está passando necessidade, mas que está ali, cumprindo, tirando um pouquinho que às vezes ela tem, cumprindo o papel dela e tentando manter o clube, sabe? Aí eu falei, para ser a maior torcida do mundo, como número, e eu falei, a gente não é número. É muito fácil você encher a boca e falar, somos 45 milhões, botar mosaico, mas você não valorizar esse cara que faz das tripas coração para poder ajudar, sabe, para transformar o Flamengo nessa potência toda. Aí o pessoal achou minha fala meio confusa. Eu usei o sócio-torcedor como exemplo, porque eu sou ST. E, assim, cara, Aí muita gente falou, você não é ST ou você não vê seus e-mails. Porque teve gente falando comigo que eles mandaram e-mail e ligaram agradecendo. Para vocês, ok. Eu não recebi um e-mail na minha caixa agradecendo por eu ter mantido o meu pagamento em dia na pandemia. Então, eu usei o sócio-torcedor como exemplo no nosso amplo debate sobre isso. E eu acho uma falta de consideração, eu nem tenho palavras, porque isso me machuca do jeito que parece que a gente é uma coisa qualquer, assim, sabe? Você quer estar aqui. E eu acho que essa frase, se você não pode pagar o sócio, você paga o sócio-torcedor, você machuca as duas pessoas, né? Porque o sócio-torcedor, ele não é menos porque ele é sócio-torcedor e ele não é sócio do clube. E o sócio do clube, o valor mais 165%. Nessa realidade louca, que se tivesse tudo bem, eu já acho um reajuste fora de cogitação. Mas, assim, com tudo que a gente está vivendo, a gente tem que... Eu nem sei,
Sinceramente, me desculpa, mas... E todos emocionadíssimos com a Paulinha, com a fala do Nazário, que são perfeitos, depoimentos genuinamente rubro-negros. As aspas aqui do Túlio, que é exatamente o que a Paulinha falou. O torcedor off-Rio não é só um número na planilha, né? O Flamengo não é frio, o Flamengo é quente, o Flamengo não é só elite, o Flamengo é do povo, é o time da massa, gente. E olha só, comentário do Diogo Souza. Já era seu fã, Nazário, meu irmão, agora eu sou seu discípulo. Tá aí, muito obrigado. Obrigado, irmão. Essa eu achei sensacional. O Écio Carlos Barreto Assis comenta: muito bom, Roberto, você fala sobre o preço das camisas e é uma grande verdade também. Rogério Pacheco, sou aqui do interior do Goiás, achei uma sacanagem. Pois é, aqui no Coluna você tem voz, meu amigo. A gente também acha uma grande sacanagem isso, tá? Eu falo isso, o Rafa, desculpa, eu estou aqui também. Eu falo isso, inclusive, em 2018, no começo de 2018, eu fui num workshop que o Zico estava. Uhum. E lá eu conheci o Bruno Spinel, que então era diretor de marketing do Flamengo. E eu fiz uma homenagem para o Zico lá e tal, ele recebeu carinhosamente, foi um negócio lindo. E aí eu perguntei para o Bruno, eu falei, Bruno, e a gente estava naquela época em que o ingresso dos jogos eram muito caros. Aí eu falei, Bruno, qual é o plano que o Flamengo tem para diminuir esse ingresso? Cara, é muito caro. O Maracanã já está elitizado. A gente precisa ter um plano. E aí, inclusive o Reinaldo estava lá, o ex-jogador, eu falei, cara, a gente precisa botar a massa do Flamengo dentro do Maracanã. Eu não aguento mais olhar para o Maracanã e ver aquele cara que vai para o Maracanã que ele nunca foi. E aí a gente teve um problema sério com a torcida do Flamengo, que não sabia torcer. A gente via lá uma meia dúzia gritando e 200 mil tirando selfie. A gente estava vendo o cara que estava visitando o Rio, nada contra ir no Maracanã. Mas o problema do Maracanã, o problema do ingresso caro, é que as portas do estádio, do nosso palco sagrado do futebol, casa do Flamengo até então, foi fechada para o coração do Flamengo, cara. O coração do Flamengo é a Baixada, é a favela, é o off-Rio, é o cara duro. Tanto é que tem muita torcida que fala, pô, você é o Mulambo, e o Júnior fez uma música, eu sou Mulambo, mas sou honrado. Isso é o coração do Flamengo. E aí, quando você vê que, de repente, o outro lado, a vidraça, está olhando para a gente e, porra, é um número, não é um número, cara. São 45 milhões de corações espalhados pelo planeta Terra que amam o Flamengo. Aonde o Fabrício está, na Nova Zelândia, tem rubro-negro. Porra, onde ele passa, existe rubro-negro. Tem gente que fala com a gente aqui da Noruega, de Portugal, de Nova Zelândia, do Japão. Então, isso é o que falta. Pô, não é possível, cara. Todo mundo sabe a história do Flamengo. Quem está na diretoria, quem já esteve, quem já presidiu o Flamengo, sabe que o Flamengo é povo. O Flamengo é povão. O Flamengo não vai deixar de ser isso. E eu sou muito orgulhoso de ser rubro-negro. E às vezes o cara vira para mim e fala, eu tenho estádio. Pô, que legal que você tem estádio. Eu tenho taça, eu tenho time, eu tenho torcida. A gente tem. E aí, dito pelo Romário. Romário foi perguntado, de todos os lugares que você jogou, e olha que o cara rodou, procura a história do Romário. Qual foi a torcida que te impressionou? Ele virou e falou, a torcida do Flamengo não tem igual. Cara, é isso. Alguém precisa explicar isso para o Rodolfo Landim e para todos os componentes da torcida do Flamengo, da diretoria do Flamengo, que nós, rubro-negros, a sua grande maioria de baixa renda, favelado, suburbano, fora do Rio, dentro do Rio, cara, nós somos o Flamengo e vocês vão passar. E essa questão da arquibancada fria, né, custou uma eliminação de Libertadores. Exatamente. Né? 2018 contra o Cruzeiro, o jogo aqui no Maracanã foi um jogo onde o estádio não estava nem cheio, né, e uma arquibancada gelada, né, com todo respeito ao torcedor mais abastado do Flamengo, que é tão flamenguista quanto todo mundo, né, mas a gente sabe que não é igual, né, o Flamengo merece ter o povão dentro do estádio e o povão merece estar onde o Flamengo está.